No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar a nécessaire basiquinha com pences. Essa peça é confeccionada com molde, mas eu vou passar também todas as medidas caso você não tenha impressora ou não queira imprimir o molde desta peça aqui. Mas como sempre, em todos os tutoriais aqui do canal, o molde é gratuito e eu disponibilizo para download. O vídeo tá cheio de técnicas muito bacanas, o cantinho de zíper que a gente já conhece e já faz aqui nos nossos vídeos no YouTube. E olha o formato da lateral dessa nécessaire aqui. Ela não parece pequenininha, mas você vai se surpreender quando começar a colocar coisa aqui dentro. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos confeccionar a nécessaire basiquinha? Então vamos lá! Para fazer a nécessaire basiquinha com pences, nós vamos utilizar esse molde aqui. Como sempre, eu deixo os moldes gratuitos para download e o link tá aqui embaixo na descrição deste vídeo aqui no YouTube, tá? Se você não quiser imprimir o molde, não quiser baixar o PDF, quiser desenhar esse molde aí no seu ateliê, eu vou passar as medidas aqui para você fazer o desenho à mão, tá? Este molde, ele tem uma altura total aqui de 18 centímetros, tá? E aqui as larguras no zíper eu tenho 18 centímetros também. Aqui nessa parte mais larga, que são as duas pontinhas da minha caixinha de leite, eu tenho 24 centímetros. E aqui no fundo, entre uma caixinha de leite e a outra, aqui eu tenho 21 centímetros, tá? Essas caixinhas de leite, que são, na verdade, as pences da nossa nécessaire basiquinha, elas medem 3 centímetros de abertura, bem aqui, e 4 centímetros nestas duas partes que entram no meu molde. E aí, para ficar mais bonitinho, eu fiz um arredondado aqui deste lado e fiz também um arredondado aqui, só que nessa parte de baixo eu deixei mais retinho, que é para nossa nécessaire poder ficar em pé depois de pronta, tá? Que se eu deixasse o arredondado completo aqui embaixo, ela não ia ficar de pé. Então, se você quiser, você pode fazer estes passos também, que vai ficar bem bonitinho. Utilizando aquele molde, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro. O meu tecido de forro não tem nenhuma entretela nem manta e o meu tecido principal está matelaçado, não, está colado na minha entretela de nylon dublado, tá? Eu fiz um teste, gostei do resultado de como ficou com nylon dublado e é ele que eu vou utilizar. Mas você pode usar manta R1, manta R2, o que você estiver acostumada. Aqui atrás, olha só, isso vai ser feita com qualquer entretela ou manta que você escolher, tá? Pode ser manta R1, R2, um nylon, todos eles vão ser feitos dessa forma para a gente ter um resultado mais bonito. Eu vou cortar aqui igualzinho o tamanho do molde na volta toda, exceto aqui em cima, aonde vai o zíper. Aqui em cima onde vai o zíper, olha, eu cortei a minha entretela, aqui o meu nylon dublado, 1 centímetro menor aqui na extremidade onde vai o zíper, tá? E aí eu coloquei uma costurinha de segurança na volta toda dessa minha peça e também fiz a costurinha de segurança exatamente aonde a minha entretela acaba. Essa costura vai ficar aparecendo depois que a peça estiver pronta? Vai ficar aparecendo. Porém, vai criar um efeito de rebatido do zíper. E aí vocês vão entender que isso daqui vai substituir o rebatido do zíper que a gente faz no tecido principal. Para fazer aquele cantinho de zíper bem lindo que vocês já conhecem aqui do meu canal e que eu aprendi com a Ardala lá do canal Pega Pega Fofurices. Para fazer esse cantinho de zíper bem bonitinho, a gente não rebate o tecido principal. Então, essa costura aqui de segurança da manta ou da entretela vai fazer o papel visual de costura de rebatido do zíper, tá bom? E isso a gente vai fazer nas duas peças, atrás e na frente. E aqui eu também já coloquei a minha etiqueta, mas lógico, você vai colocar no local que você preferir. E esse meu tecido lindo aqui que eu vou fazer a peça de hoje é, claro, da minha parceira Ateliê As Beltranas, que tem os tecidos mais lindos do mercado. E se você quiser
ver esse daqui e muitas outras estampas que ela tem cupom de desconto aqui na tela que eu estou deixando para vocês, 10% de desconto nas compras acima de R$50 lá no site das Beltranas, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Demais ferramentas e materiais que nós vamos utilizar para fazer a nossa necessaire basiquinha com pences. Eu tenho aqui um zíper número 5, medindo 24 centímetros, um cursor para zíper número 5 e nós vamos utilizar o pé calcador lateral de zíper para costurar os nossos zíperes. Este daqui é o modelo para a máquina industrial e esse aqui é o modelo para máquina doméstica. E esse cursor lindo que eu vou usar de hoje aqui, que super combina com o meu tecido das Beltranas, olha só, é lá do meu parceiro JJ Fivelas. E também tem código de desconto que eu sempre compartilho aqui com vocês. Também tem desconto lá no site da JJ, também vou deixar o site da JJ na descrição do vídeo. O primeiro passo que nós vamos fazer na confecção da nossa necessaire basiquinha vai ser fechar as pences. E eu vou fechar todas as pences do tecido principal e todas as pences dos tecidos de forro. Como que nós vamos fechar essas pences? Eu vou lá na máquina de costura, vou juntar aqui direito com direito, e aí a minha pence vai ficar fechadinha desse jeito. Vou posicionar na máquina de costura, distância de um pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Vou fazer essa costura aqui em todas as pences de todos os meus cortes. Depois de costurar as pences aqui nos meus tecidos, ela vai começar a tomar forma. Olha só, tá começando a ficar 3D essa nossa peça. E agora é o momento de aplicar o zíper. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser marcar o centro dos meus tecidos, dos meus cortes, aqui aonde vai o zíper. Tanto no tecido principal quanto no tecido de forro. E eu também vou marcar o centro aqui no zíper. Lembrando que se você fizer piquezinho de centro no zíper, vem com o isqueiro e dá uma queimadinha bem leve para não desfiar depois de pronta a sua peça, tá? Depois que a gente fizer isso, vou pegar aqui os meus tecidos principais, vou virar o direito do meu zíper para baixo e vou posicionar pique de centro com o meu tecido principal. Vou clipar esse zíper, levar lá na máquina de costura e vou passar costurinha de segurança bem na beiradinha desse zíper. Ainda não é o pé calcador de zíper, tá? É costura de segurança com pé calcador comum. Eu vou virar o outro lado do zíper, vou posicionar aqui, pique de centro com pique de centro e vou fazer a mesma coisa, costurinha de segurança bem na beiradinha. Depois de passar a costura de segurança no tecido principal, aí sim, agora eu vou encaixar o meu forro. Vou pegar o direito do meu forro, vou virar para baixo e vou posicionar aqui em cima, direito do forro com as costas do meu tecido. Vou encontrar o pique de centro e vou clipar a minha peça aqui. Vou virar a manta para cima, trocar o pé calcador, aí sim eu vou colocar o pé calcador de zíper e vou passar aqui a minha costura rente à cremalheira do meu zíper, retrocesso no começo e no final. Se você perceber bem, olha só, essa parte aqui de entretela de manta que a gente cortou menor, vai calhar exatamente junto com o finalzinho aqui da cremalheira, a borda da cremalheira. E é isso mesmo que a gente queria que acontecesse, tá? Depois de passar essa costura, nós vamos fazer a mesma coisa aqui com o outro lado do zíper e com o outro forro. Vou posicionar aqui em cima, direito com as costas do zíper, vou clipar, virar a manta para cima e passar costura com o pé calcador de zíper rente à cremalheira do meu zíper.
costurei o meu zíper. Olha só o que aconteceu, gente. A costurinha de segurança da nossa manta ficou parecendo um rebatido de zíper. Olha que gracinha que fica aqui no tecido principal. Mas a gente não rebateu esse zíper ainda, tanto que aqui no forro, olha só, tá solto. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, vai rebater esse zíper. Porém, nós não vamos rebater o tecido principal. Lembra, a gente quer fazer aquele cantinho de zíper bem bonitinho. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o meu zíper e vou jogar o tecido principal para trás. Vou ficar aqui com o meu zíper em cima da mesa e vou tombar o meu forro por cima dessa rebarba de zíper aqui. Vou ajeitar esse tecido bem certinho e vou passar uma costura aqui com meio pé de máquina, tá? Pé calcador comum, retrocesso no começo e no final. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou jogar todos os tecidos para lá, pro lado direito, como se fosse um livro. Vou ajeitar aqui a rebarba do meu zíper em cima da mesa e vou tombar o meu forro por cima da rebarba do zíper. E vou passar aqui o meu rebatido somente no forro com meio pé de máquina de margem de costura. Agora eu tenho aqui o meu forro todo rebatido e a certeza de que o meu forro não vai enganchar no cursor quando eu estiver abrindo e fechando esse zíper, tá tudo bem costuradinho. E falando em cursor, chegou o momento da gente colocar o cursor na nossa peça. Se a sua necessaire tem um lado que é a frente, que nem o meu aqui, eu quero que esta etiqueta fique para frente quando a pessoa está utilizando a minha peça, você vai colocar o seu cursor abrindo para a direita e fechando para a esquerda, tá? Posiciona a sua peça aqui com a frente virada para você e coloque o cursor de forma que ele abra para a direita e feche para a esquerda. Eu vou colocar o meu cursor agora. Vou deixar o meu cursor posicionado aqui no meio, porque eu quero que as duas pontas do meu zíper fiquem fechadas. E aí eu vou juntar aqui direito com direito do meu tecido principal, direito com direito do meu forro. E antes de sair costurando a minha necessaire, eu vou fazer um passo aqui nas laterais do meu zíper, para eu ter certeza que eu vou ter um cantinho de zíper bem bonitinho. Vou posicionar a minha peça dessa forma em cima da mesa. E eu vou olhar aqui o meu zíper e vou posicioná-lo da seguinte forma, ó. Vou colocar o meu dedo indicador aqui no meio e vou dobrar o meu zíper de forma que a minha cremalheira fique virada para o tecido principal e a minha fita do zíper fique virada para o forro, tá? E eu quero que a minha cremalheira, ela fique numa posição de pé. O que significa isso? Eu quero que ela fique de pé em relação aos tecidos principais. Eu não quero que ela fique tombada para cá e nem para cá. Quero que ela fique de pé. A partir do momento que eu encontrar aqui a minha cremalheira de pé, eu vou clipar ou alfinetar, colocar alguma coisa para segurar ela aqui do jeito que eu quero que ela fique. Vou colocar um clipe, pode ser um alfinete também. E aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou fazer um retrocessinho de segurança aqui, só para manter isso daqui dobrado. Então eu vou lá na máquina de costura, venho bem aqui onde está meu clips, faço um retrocessinho e corto a linha. Só isso, um retrocesso de segurança. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Fiz aqui o meu retrocesso só para eu manter o meu zíper dobrado e agora é a hora da gente costurar a volta toda dessa necessaire. Mas eu vou fazer um passo extra aqui, que é opcional, se você quiser fazer, para eu ter caixinhas de leite aqui, essas pences bem alinhadas, bem certinhas, quando eu desvirar a minha peça. Eu vou mostrar aqui, olha só, essa peça de exemplo que eu fiz de teste. Se você olhar aqui as pences, olha só, elas estão bem alinhadas, bem certinhas. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino truques para alinhar as caixinhas de leite, tá? Vou deixar aqui em cima nos cards e na descrição do vídeo. Mas eu também vou explicar aqui neste vídeo como que nós vamos fazer. Eu vou pegar aqui no meu tecido principal. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir as costuras aqui. Posicionar as costuras dessa forma, abertas.
Vou montar aqui uma pence em cima da outra, tá? Mais ou menos no olho, onde eu acho que ela está alinhada. E aí eu vou pegar um alfinete e vou posicionar aqui, olha só, bem no meio da costura, tá? Vou tirar ele aqui do outro lado e vou espetar a outra pence. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem pertinho da câmera. Vou posicionar a outra pence também no meio da costura, tá? E aí, eu vou terminar de alfinetar essa minha peça. Fazendo isso, eu tenho certeza que a minha costura, quando ela bater aqui em cima desse alfinete, vai estar tudo bem alinhado estas costurinhas dos dois lados. Para ter mais certeza ainda, passa um retrocesso de segurança aqui e corta a linha antes de passar a costura toda, tá? Depois que eu ajeitar todas as minhas 4 pences aqui, eu vou passar a costura na volta toda com 2 detalhes. Vou deixar uma abertura aqui no forro, que é por onde a gente vai desvirar a peça, e na hora de costurar aqui perto do zíper, eu não vou costurar em cima do zíper, tá bom? Nós vamos deixar um buraquinho aqui sem costurar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, vou mostrar desse lado que tá mais fácil. Vou vir aqui, vou chegar com a minha costura, vem vindo. Chega aqui perto, eu vou fazer um retrocesso e vou cortar a linha. Não vou passar por cima da cremalheira. E eu vou continuar a minha costura aqui do outro lado. Ou senão eu posso vir por aqui. Cheguei aqui, retrocesso, cortei a linha, tá? É muito importante a gente não costurar por cima da cremalheira, porque a gente quer que ela fique em pezinha. Desse jeito aqui. Se a gente costurar por cima dela, o pé calcador vai pressionar. E o que vai acontecer? Ela vai fazer isso. Ou ela vai fazer isso. E a gente não quer. A gente quer um cantinho de zíper bem bonitinho. Então, nós vamos pular a cremalheira e não vamos costurar por cima dela. Vai ficar um buraquinho, Tati, nessa costura? Vai, gente. Mas é um buraquinho muito pequenininho. Vocês vão ver no final que não vai fazer diferença nenhuma no acabamento. Olha só, gente, o tamanho do furinho que fica dessa costura é muito, muito pequenininho. Mesmo que você usar um cursor minúsculo, ele não passa por esse buraquinho, tá? E a mesma coisa aqui do outro lado. E agora nós vamos colocar a mão aqui por dentro, vamos abrir o zíper e desvirar essa peça pela abertura do forro. Eu vou aproveitar aqui que eu já estou com o forro para fora e eu já vou organizar aqui esse forro, vou dobrar ele todinho para dentro. Vou lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha aqui bem na beiradinha para fechar esse forro. E tá prontinha a nossa nécessaire basiquinha com pences. Olha, ela fica assim do lado de dentro, toda embutida. A gente não precisou de viés em nenhum momento dessa peça. Quando a gente fecha o zíper, ele fica, olha só, esse cantinho de zíper bem bonitinho, alinhadinho aqui com a costura da lateral. Forma esse cantinho arredondado aqui, bem bonitinho. Mesma coisa aqui do lado do cursor. Fica até uma casinha, olha só, para encaixar o cursor aqui no cantinho. E ela fica com esse formatinho super bonitinho, por causa das pences que a gente colocou aqui, olha só. Ela fica gordinha aqui do lado, cabe bastante coisa. Olha as nossas costuras bem alinhadinhas com aquele truque do alfinete. E tá prontinha a nossa nécessaire basiquinha com pences. E se você gostou do tutorial de hoje da nécessaire basiquinha com pences, convido você a dar uma olhadinha nestas playlists que tem aqui no canal de nécessaires e bolsinhas. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma para suprir a sua necessidade.